Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Cintia Sena. Hoje vamos aprender aqui na prática como declarar ETFs de renda variável, perfeito? Se você tem ETFs de renda fixa, eu já fiz um vídeo, vou deixar o card aqui para que você possa consultar. E é importante você saber qual é a modalidade do seu ETF, porque a forma de declaração é diferente. Perfeito? Para quem não sabe, ETFs basicamente são fundos de investimento que investem em produtos financeiros com o objetivo de acompanhar um índice de mercado. Por exemplo, se tem um fundo de investimento que tem como proposta acompanhar o índice Bovespa, então ele vai investir boa parte dos seus produtos em ações que fazem parte do índice Ibovespa, perfeito? Sabedor disso, quando você investe, então, renda variável, o seu fundo, a principal característica vai estar relacionada a esse mercado de renda variável, você vai declarar no seu imposto de renda em dois locais, basicamente. Primeiro deles, bens e direitos, para apresentar quanto que você tem, a sua posição, as suas cotas daquele fundo. E caso você tenha realizado vendas ao longo do ano, você também vai precisar declarar essas vendas lá no menu de renda variável. Diferente das ações, os ETFs não contam com a isenção para vendas inferiores a R$ 20.000, ou seja, qualquer venda de ETF tem imposto de renda, caso você tenha ali um ganho. Se for venda na operação normal do dia a dia, que a gente chama de operação comum, 15% de imposto sobre o ganho. Caso você opere no day trade, ou seja, comprou o ETF hoje e vendeu no mesmo dia, você vai pagar 20%. Esses pagamentos não acontecem no momento em que você faz a declaração do imposto de renda. Esses pagamentos precisam ser apurados, calculados ao longo do ano, uma vez por mês. Então, aqui na nossa declaração, só estamos apresentando o resultado do que aconteceu ao longo do ano. Caso você tenha vendido ETFs e não tenha feito esse cálculo, já recomendo que faça. Caso tenha lucro, recolha o imposto e gere a sua DARF para isso, para que esteja tudo certinho, perfeito? Entendido? Isso é muito importante. Ainda assim, a gente vai ter que observar se essa venda gerou lucro, se essa venda gerou prejuízo, perfeito? Vamos para a nossa declaração? Vamos lá? Então, vamos abrir aqui a nossa declaração. Deixa eu voltar para o menu geral. Na nossa declaração, basicamente, o que a gente precisa é, primeiro, ficha de bens e direitos. Vamos abrir aqui, novo. Então, grupo que eu tenho que declarar? Grupo 7, que é relacionado a fundos. Qual o fundo que eu vou escolher? Lembra, no outro vídeo, quem não assistiu, quando é índice de renda fixa, é o item 8. Como estamos fazendo de renda variável, ele colocou nessa categoria aqui, ó, esse código 9 demais fundos de índice de mercado, ETF, perfeito? Vai dizer se é do titular ou do dependente, vai dizer se está no país, vamos colocar o CNPJ da administradora desse fundo, ou seja, quem tem a responsabilidade tributária de informar toda essa movimentação, quem faz essa custódia, e geralmente isso você recebe no seu informe desta administradora, tá bom? Então, você tem que ir buscar esse informe que ela vai te mostrar a posição que você tem, quantidade de cotas, vai te mostrar qual é esse fundo que você tem, então é importante você trazer essa informação aqui. Vamos colocar, então, aqui um CNPJ que a gente já tinha fictício,
para facilitar a nossa vida. Então, você vai colocar o original, tá bom? E aqui na discriminação, você vai colocar qual é o ETF que você tem. Então, aqui eu vou colocar, é um ETF de renda variável, né? Ele está custodiado na administradora, a gente vai usar a mesma administradora. Aqui. E vamos colocar quantas cotas eu tenho deste fundo, perfeito? Entendido? Além disso, uma observação importante. Quando a gente olha nas instruções da declaração do imposto de renda, ele nos informa que eu tenho que fazer essa declaração se eu tenho a partir de R$ 140. Então, se você é obrigado a declarar o seu imposto de renda e você tem fundos de índice ETF, você precisa declarar cujo saldo seja superior a 140, hein? Não esquece. E o próprio programa fala que você precisa colocar o CNPJ da instituição financeira administradora do fundo. Inclusive, isso vai estar no informe de rendimento. Perfeito até aqui? Entendido? Então, vamos seguir. Coloquei isso, então vamos supor que essas 100 cotas, eu comprei, adquiri ela pelo valor de R$ 15 cada cota. Então, estou chutando um valor aqui para a gente exemplificar, tá bom? Então, olha direitinho quantas cotas você tem que fazer um controle disso, tá? Não é responsabilidade da administradora quando você compra, venda, fazer todo esse controle. Você vai ter, geralmente, essa informação de quantidade, de valor de compra, valor de venda, na sua nota de corretagem. Então, busque essa informação, tá? Então, se eu tiver 100 cotas a R$ 15, então, o meu valor total investido vai ser de 1.500. Lembrando que eu posso colocar aqui também os custos que eu tive para adquirir esse fundo. Custo de emolumentos, custos de corretagem. Vamos pensar que o custo aqui eu tive foi de R$ 10 de custo. Então, 100 ações a R$ 15 cada uma, a gente vai ter um total investido de R$ 1.500. Mais R$ 10 de custo, a gente vai ter, então, 1.510, perfeito? De aquisição de saldo desses fundos. Então, o que vai significar? Se eu dividir 1.510 por 15, a gente vai chegar, por 100, no caso, que é a quantidade, a gente vai chegar no valor, ó, por 100 cotas, ao valor médio de 15,10 por cota. Então, sempre considere o valor total que você desembolsou, tá bom? Isso vai ser importante para quando você fizer alguma venda. Então, nessa parte, você sempre vai declarar o seu saldo que você tem ali, sempre informando a quantidade de cotas, o administrador, o nome desse fundo e, de preferência, o valor médio que você tem, tá bom? Se você já tinha saldo em 2020, coloca o saldo que você tinha aqui e coloca o saldo de 2021. Se no meio do caminho você vendeu alguma coisa, representa aqui o saldo final, perfeito? Damos aqui um OK, declaração de ETF realizada. Vamos lá para o menu de renda variável. Dentro do menu de renda variável, a gente tem aqui separado as informações. Quando eu tenho operações comum e day trade, e uma outra aba aqui separada só para fundos de investimento ou FIAGRO, tá bom? Então, no nosso caso, como não está aqui separado, a gente vai em operações comuns, ok? Em operações comuns, o que a gente vai apresentar? Eu vou ter que ter um controle à parte de tudo que eu comprei e o que eu vendi para saber o resultado disso,
tá bom? Vou fazer uma simulação aqui com vocês, mas é importante que vocês aí também tenham esse controle. Lembra? A gente precisa fazer essa movimentação, esse controle mensalmente. Então, se eu não tinha nada desse mercado, eu vou ter que declarar aqui, ó, mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e assim sucessivamente. Vamos supor que eu comprei lá alguns ETFs e em abril eu realizei uma venda, tá bom? Então, para ETF, lembrando, não importa a quantidade, o valor vendido, todo o valor que você vendeu e apurou algum lucro, você tem imposto de renda aqui para declarar, tá bom? Então, a gente não está falando de mercado a termo, nós não estamos falando de mercado futuro, nós não estamos falando de mercado de opções, você vê que tem bastante coisa no mercado de renda variável, né? E nós estamos falando aqui do mercado à vista, ok? Então, nesse mercado à vista, então, a gente vai declarar como se fosse ações, perfeito? Então, a gente vai jogar aqui, ó, mercado à vista, ações, os nossos ETFs, ok? Aqui eu vou colocar o total do meu ganho desta operação. Vamos para um exemplo que eu vou compartilhar aqui com vocês. New share. Vamos pegar um Excel aqui. Então, vamos supor, deixa eu limpar aqui, que você comprou, então você tinha lá ETF, ok? Você tinha 100 cotas, e o custo que você teve para comprar é aqueles 15,10 do nosso exemplo. Então, você comprou um 510. Desses 100, você resolveu vender 50, ok? Então, você teve aqui menos 50. E essa venda, ela foi por R$20. Lembrando, coloque o valor da venda já com os custos. Você pode usar isso. Então, para facilitar, vamos pensar que a venda aqui foi por R$20,10. Então, esse valor vezes esse, então eu tive uma venda de 1.015. Então, aqui é a venda. Como que eu vou diminuir o saldo desse meu ETF aqui? Não é pelo valor que eu vendi, é pelo valor que eu comprei. Então, aqui vai ser 50, certo? Ao mesmo custo de 10. Então, esse vezes esse, certo? Então, eu vou ficar aqui na minha ficha de bens e direitos 755, perfeito? A minha apuração de lucro vai ser os 50, né, que eu tive aqui. Então, a gente vai fazer, na verdade, vamos pegar aqui. 755 era o meu custo, eu obtive uma venda de 1.005. Qual que é a diferença de um menos o outro aqui? Eu ganhei, nessa operação, R$250, perfeito? Então, eu vou lá no meu menu. Então, entendido aqui, eu tinha 100 ETFs, 100 cotas, que foi um custo de 15,10. Resolvi vender metade. Nessa venda, então, eu me desfiz de 50. Então, metade desses valores a 15,10 é 755. Vendi por 20,10 essas 50 cotas, ao valor total de 1,05, já com os custos. Ou seja, então, eu tenho um ganho aqui, um lucro de 250. Então, eu vou lá no meu menu do imposto de renda, deixa eu compartilhar aqui. Vou colocar aqui, ó, 250. No caso, operação comum. Se você vendeu e comprou no mesmo dia, vem aqui em day trade, tá? Quando você preenche aqui, ele já vai fazer aqui, ó, resultado do mês. A gente fez aqui em abril.
tive um resultado de 250. Caso em algum mês anterior eu tenha feito operação e tenha dado prejuízo, vem aqui e declara o prejuízo, para você ter abatimento do imposto que você vai pagar lá na frente, perfeito? Fiz aqui, coloquei, vão pensar que eu não tinha lucro, resultado nenhum do mês anterior, não tenho prejuízo a compensar, e a alíquota aqui, ó, tá vendo a diferença? 15%, se é day trade, 20%, ok? Como essa operação aqui foi realizada em abril, eu deveria ter pago o imposto até final de maio desses R$ 37,50, tá bom? E aí, geralmente, sabe aquele dedo duro? Dedo que fala assim, ó, para a Receita, ó, essa moça aqui, ó, operou no mercado da bolsa. Vamos dedurar aqui com um pouquinho de valor de imposto de renda, tá bom? Então, se eu tive esse dedo duro aqui, eu vou colocar aqui, ó, IR fonte no mês. Vamos pensar que nessa operação foi de 5 centavos, ok? Então, quanto eu deveria pagar de imposto? R$ 37,50. Supondo que eu não fiz isso, esqueci de tirar o dedo duro, então põe aqui que eu paguei no mês seguinte R$ 37,50, perfeito? Então, vamos continuar aqui só para a gente ver como que fica. Ó, em maio, ele vai me trazer aqui as informações, tá vendo? De como que ficou isso aqui. Vamos lá em dezembro. Ele vai apurando aqui, ó, se eu paguei mais, se eu paguei menos. Então, como eu não declarei, a gente tem depois um outro campo para a gente declarar o dedo duro, que eu falei num outro vídeo só sobre ações, tá? Então, supor que no outro mês eu tive um prejuízo de R$ 100. Só colocar o sinal negativo aqui, que ele já entende que é um prejuízo, tá bom? Então, ele coloca que esse 100 você tem a compensar. Se no outro mês você vendeu e deu um lucro de 200, facilitar aqui, 230, ele vai puxar o prejuízo que você teve lá atrás, ó, vai abater e o seu ganho vai ser de 130, ok? Então, qual é a importância aqui? Primeiro, eu ter o controle mês a mês de tudo que eu comprei e de tudo que eu vendi. Fazer a apuração das vendas desses ETFs, se deu lucro ou prejuízo, mensalmente. Se deu prejuízo, guarda essa informação para os próximos meses. Poder fazer o cálculo e compensar esse prejuízo para pagar menos imposto. Se você só deu lucro, já faz o seu pagamento da guia mensalmente. Aqui é só para a gente fazer o encontro das informações. Perfeito? Entendido? Gostaram? Se vocês quiserem saber mais no detalhe como preencher esse menu de renda variável, pode olhar os vídeos que eu fiz aqui do canal, falando sobre ações. O único detalhe, a única diferença é que para ações a gente tem a questão da isenção dos 20. O restante é tudo parecido, tudo igual. Perfeito? Então, que vocês possam fazer aí uma boa declaração, qualquer dúvida, sugestão de tema para que a gente traga aqui no canal, deixe nos comentários, curta o vídeo se ele foi importante para vocês e também se inscreva no canal, que isso ajuda bastante para que esse e os demais conteúdos possam chegar a mais pessoas. Perfeito? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.